Gravando mais uma aula, pessoal. Vou confirmar que está gravando. Dá uma confirmada, acredito que sim, está gravando, né? Vamos ver. Você está em reunião, ótimo, está gravando. Você iniciou a gravação. Muito bem, mais uma aula de Word, segunda aulinha nossa de Word, tá? Vamos confirmar aqui se é a segunda mesmo. Isso, exatamente. Segunda aula de Microsoft Word. Hoje nós vamos aprender a inserir uma tabela no documento, tá? Que é o tópico ali da página 58, legal? Página 58. O índice da aula é trabalhando com tabelas, né? Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos duas tabelas, uma mais simples e outra um pouquinho mais complexa. Formatando com estilos e criando um novo estilo, tá? São 3 tópicos aí, mas vai render bastante conteúdo, tá? Então já vamos deixar grifado aqui o primeiro tópico, né? O primeiro item aí, o primeiro índice. Deixar ele realçado, amarelinho, né? Já vou dar um Ctrl+D aqui para salvar. E a gente já vai abrir um arquivo novo aí para começar a trabalhar com essa segunda aulinha de Word, tá? Muito bem, estando aqui no próprio Word, opa, vamos voltar lá, estando no próprio Word, eu vou dar um arquivo novo, vou trabalhar em documento em branco, legal? Documento em branco, só para ficar um pouquinho mais fácil aqui o produto, né, que nós vamos fazer, eu vou escrever assim, inserindo uma tabela Word 2019, legal? Que é a versão que eu estou usando. Vou dar um Enter e logo em seguida eu já vou começar a inserir na tabela, mas antes disso a gente tem que apertar o F12 para salvar, não pode esquecer, né? F12, salvar como. E aí ele abre a tela do salvar como, que é essa tela grande que está aqui, deixa eu restaurar um pouquinho, que ela está muito grande, né? Deixa eu deixar ela um pouquinho menor, aí mais no meio da tela. Ele já oferece para nós aqui o nome do arquivo sendo a primeira frase que eu digitei lá. Eu vou salvar no meu HD externo, que é backup, letra D. Vou salvar na pastinha que a gente está usando desde a primeira aula, né? Gravar aulas do Office. Vou salvar dentro da pastinha do Word. Legal? E ele vai ficar com esse nome aqui mesmo, né? O da aula passada está aqui na parte de cima e a gente está gravando o da aula de hoje. Então vamos salvar. À medida do impossível a gente vai, ou do possível, né? A gente vai dando o Ctrl+B, né? Para ir gravando em cima lá desse item que eu acabei de gravar com o F12. Bom, vamos para a página 59, né? Que ele já pede para a gente usar a guia inserir, lá na página 59, a guia inserir. Vamos procurar o botãozinho tabela, que fica ao lado esquerdo da sua tela aí, né? Onde está aparecendo a tal da bolinha, que eu fico apertando aqui com o Ctrl, pressionado. E a gente tem aí algumas opções. A gente poderia tranquilamente selecionar uma quantidade de colunas e de linhas, né? Limitado aí a 10x8, né? Que é o que aparece lá na parte de cima da tela. Ou seja, eu poderia fazer uma tabelona desse tamanho, mas se eu quiser uma tabela maior ou até menor, né? Eu poderia usar essa opção aqui embaixo, que é o inserir tabela novamente, que é o que ele está abordando na página 59. Então, inserir tabela, ele abre essa telinha, nessa telinha a gente vai preencher, que a gente quer 3 colunas, em vez de 5, que ele está mostrando, né? E embaixo a gente vai usar, acho que 14 linhas, se eu não me engano, 15 linhas, melhor dizendo, né? Então, embaixo a gente vai pôr 15 linhas. Apertando a setinha aqui até chegar ao número 15, legal? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aí, para vocês enxergarem aí. Depois, quando for na parte de tabela, eu aumento o zoom também. Pronto, só usando o zoom do próprio Windows, né? Que é o janelinha do Windows. Sinal de mais ali para aumentar e sinal de menos para diminuir, tá? Número de colunas, então, 3 e número de linhas, 15, tá? Na parte de baixo não precisa alterar nada, simplesmente deixar aí largura de coluna fixa, automática, conforme a página 60, lá na parte de cima da página 60, né? Então, automático mesmo. 3 colunas e 15, vamos dar OK. E aí, muito provável que a gente já vai enxergar, baixando um pouquinho o zoom aí, né? A gente já vai enxergar as 3 colunas e as 15 linhas aqui, logo abaixo do nosso texto. De vez em quando a gente vai dar um Ctrl+B aí para garantir, né? Que está salvo. Legal? O nosso título ele permanece antes da tabela, né? Comecinho ali da tela. Eu vou selecionar ele, né? Da tela não, do Word, né? Vou selecionar e vou dar um Ctrl+N para deixar ele em negrito. E vou deixar ele uma fonte um pouquinho maior, tá? Em vez de 11, que é a fonte que está propondo aqui, deixar uma fonte 14, né? Calibre mesmo, né? Bom, aí a gente vai começar agora a trabalhar dentro da tabela.
Importante entender que quando você trabalha com tabela, aparece no topo da nossa tela, no início da tela, né, na parte de cima, duas guias novas, a guia Design e a guia Layout, tá? Ela fica bem na parte de cima da nossa tela. E essas duas guias a gente vai usar no decorrer da aula aí, tá? Design da tabela e Layout da própria tabela, tá? Então a gente vai contemplar aí a maior quantidade de recursos possíveis que tem na parte da tabela. Inclusive na página 61 ele mostra, está falando do layout, tá? Mas a gente vai primeiro digitar as informações dentro da tabela. Observe que a nossa primeira linha, ela está dividida em 3 colunas. A gente vai selecionar somente a primeira linha, tá? Com certo cuidado para não clicar no sinal de mais, senão ele vai acrescentar linha, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho mais para a esquerda aqui, ó, clicar na direção da linha número 1, ela vai ficar selecionada as 3 colunas da linha 1. E na guia Layout, que é o que está clicado já, né, que é a ferramenta de tabela, tem um botãozinho bem no centro da tela aqui, ó, mesclar células. Quando eu clicar em mesclar células, ele vai sumir com a linha que estava fazendo aquela divisão. Eu vou clicar dentro da linha agora e digitar a frase que ele pediu lá. Cadastro de alunos. Legal? Não vou dar Enter, só vou escrever. Eu vou apertar a tecla Tab. Tab ele vai pular para a linha de baixo, porque como está mesclado, né? Ele já vai direto para a linha de baixo, para a linha 2. E ali a gente vai escrever matrícula. Eu vou escrever normal em vez de maiúsculo, tá? Só para mostrar uma regrinha aí. Matrícula. Vamos ver se ele vai reclamar. Reclamou. A gente vai ver a ortografia. Eu já dei um Tab para ir para a segunda coluna. Na segunda coluna não pediu para preencher nada. Eu estou lá na página 65, né? Que é onde está a informação a ser digitada. Mas na última coluna ele quer que escreva ali foto aqui. Vou escrever lá, foto aqui. Depois a gente vai formatar essa última coluna também. Mais um tab. Ele foi para a linha 3. E na linha 3 a gente vai escrever nome, tá? Depois a gente retorna. Em vez de ficar dando tab para ir para a direita, já que eu só vou preencher a primeira coluna por enquanto, eu vou apertar a setinha para baixo, porque ele já vai direto na parte de baixo para a gente escrever lá endereço. Isso. Setinha para baixo. Bairro. Para baixo. Ele quer cidade. Abaixo ele está querendo que a gente preencha estado. Nós estamos fazendo um cadastro, né? Depois CEP, CEP, né? Que é Código de Endereçamento Postal. Por isso que é uma sigla, né? Por isso que é tudo maiúsculo. Ficaria um erro de ortografia também. Telefone. Aí eu preciso agora escrever a palavra residencial, mas eu quero escrever na mesma célula da minha tabela. Então eu vou dar um Enter, tá? Para ele empurrar para baixo e eu escrever logo abaixo mesmo. Residencial. Legal? Então, tive que dar o Enter ali. No próximo, fazer a mesma coisa. Vou escrever telefone. Enter. E eu acho que ele quer o comercial, ou seja, o telefone da empresa, né? Onde essa pessoa trabalha. Descendo, mais um. Celular. O celular não precisa dar Enter, porque só está escrito celular. Está escrito telefone. Aí daria Enter, celular, mas só está celular, então vamos direto. E, tracinho, meio. E o último item, site, quando a pessoa tem site. Se a gente olhar para baixo, a gente vai observar que sobrou duas linhas. Bom, antes de consertar a ortografia da linha lá 2, né, que deu um errinho, deu um risco vermelhinho, deu um erro de escrita ali, vamos ver o que está acontecendo. Vamos dar um Ctrl B para garantir que está salvo essa parte aqui que a gente já trabalhou, tá? Ele reclamou aqui também no foto aqui, que tem um erro, né? Só que uma linha azul embaixo do foto aqui. São dois erros de ortografia. Eu vou até aproveitar um ganchinho aí desses dois erros. Apertando o F7 no meu teclado, ele vai abrir a tela da ortografia aqui e a gente vai observar para ver o que está acontecendo, o que a gente escreveu errado ali, né? Ó, ele está sugerindo, aqui na revisão de texto, né, da ortografia, que essa palavra que eu escrevi, matrícula, né, deveria ser matrícula, ou matrícula com acento. E ele fala aqui, escreve ou registra, inscrição ou registro. Então, aparentemente serve as duas. Mas a terceira não serve. Matricial não tem nada a ver, né? Então, eu vou pegar essa que tem acento, a do meio. E aí ele coloca lá, matrícula, bonitinho, né? E aí ficou, sumiu o risquinho vermelho. Mas o foto aqui ainda está com o risquinho azul lá.
E ele está mostrando aqui que o foto aqui deveria ser, o aqui deveria ser, ele ficou maiúsculo, ficou escrito errado aqui, ó, na telinha, tá? Vou escolher então o segundo item. Ele já diz que a ortografia foi verificada, né, e concluída. E os riscos vermelhos e azul desapareceram. Legal? Então, o erro ali, o erro de digitação da direita, né? E o da esquerda foi erro de acentuação, além de ter uma letra a mais lá. Legal? Bom, Ctrl B para garantir aí que está salvo, né? E vamos ver as formatações agora que a gente quer fazer aí na linha número 1. Então, vamos selecionar novamente a linha 1. Cuidado para não clicar na bolinha do mais aqui, né? Senão adiciona a linha, depois é só excluir, né? Bom, cliquei aqui na linha 1, e vou lá na guia Layout, tá? Na guia Layout eu tenho 9 alinhamentos, né? Tem até a direção do texto, que a gente vai usar aqui na última coluna, mas eu tenho 9 alinhamentos. Vou mostrar os 9, tá? Para onde que vai. Cliquei, foi para o meio, cliquei, foi para a direita, cliquei, foi para o meio de novo. O que está acontecendo nesse caso? Se eu tentar usar os 9 aqui, muito provável que vocês não vão enxergar muito bem como que funciona. Então, o que eu vou fazer antes de continuar clicando ali nos alinhamentos? Eu vou aumentar a altura da minha linha, que é um botãozinho anterior aí, né? 1 centímetro mais ou menos, aí já deve ficar mais fácil para enxergar. Se eu deixar maior, fica mais fácil ainda. Largura da coluna não vou mexer, tá? Vou deixar 14,98 mesmo, legal? Que é a largura que ficou minha tabela inteira, que é exatamente o tamanho da minha régua aqui, né? 14,98. Um pouquinho mais estreito, porque a régua, na verdade, é 15, né? Bom, muito bem. Agora eu consigo mostrar o alinhamento de novo, ó. Em cima, no meio, à direita, no meio na parte de baixo, aliás, do lado esquerdo na parte de baixo, no meio na parte do meio mesmo, né? Meio do meio, que é o que eu vou deixar no final. À direita, embaixo, do lado esquerdo, embaixo, no meio, embaixo do lado direito. E no final das contas eu vou acabar deixando no meio do meio mesmo. Legal? Bom, vou aproveitar que ele está selecionado o texto, dar um Ctrl N para negritar e vou aproveitar aumentar um pouquinho a fonte também. Para aumentar a fonte, eu tenho duas opções. Uma delas seria voltar lá na página inicial e aumentar o tamanho da fonte que está 11, né? Vamos colocar aí uns 14. A outra opção seria segurar o Ctrl e o Shift e apertar o sinal de maior. Maior mesmo, tá? Não é o mais. Maior. Maior, tá? E o menor diminui, tá? Vou deixar aí uns 18, tá bom? É um pouquinho até exagerado, mas só para mostrar que dá para aumentar e ele aumentou aqui para 18. Então, eu poderia pela página inicial. Vamos voltar lá na guia Design, que é o que a gente vai usar agora, o botão direção do texto, mas na última coluna, aqui onde está a foto aqui. Tá? Só que se eu começar a usar a direção do texto agora, né, o botão na direção do texto, está lá no finalzinho da página 65, não vai dar muito certo, porque nossa coluna aqui não está mesclada, então a gente vai mesclar. Vamos pegar essa coluna, última coluna, tá? A partir da segunda linha, claro, e vamos selecionar tudo aqui, ó. Nós estamos aqui na guia Layout, vamos mesclar e centralizar também aqui, ó. Mesclar células. Na verdade, só mesclar células, tá? Não tem o centralizar. Centralizar a gente vai usar agora. Direção do texto. Vamos clicar na direção e o texto foi para a direita. Cliquei de novo, ele foi lá para baixo. Então, significa que eu posso mudar a direção do texto e ainda alinhar esse texto. Por exemplo, quero o centro do centro. Quero embaixo, quero a direita. Deixa eu ver qual é a posição que o livro está. Ah, ele quer na parte de cima. Então, vamos colocar na parte de cima, só que alinhado de baixo para cima, tá? Vou dar um negrito aqui para dar um destaque. Só para chamar um pouquinho de atenção. Ctrl Shift, sinal de maior, vou deixar um pouquinho maior, tá? Só um pouquinho a coisa maior aí. Deixa eu ver quanto que ele ficou. Ficou 16, tá bom? Só para destacar um pouquinho, tá? Vou pegar todas as palavras que estão na primeira coluna, selecionar também, tá? Pode ser com essa setinha preta que aparece, tá? Passar o mouse aqui, ó. Uma setinha preta. Vou parar aqui na palavra site. Já apareceu a barrinha de formatação. Também seria uma outra forma aí, né? Vou clicar no N ou dando um Ctrl N já resolve. Legal? Então, todo o texto digitado na minha tabela. Sobrou uma linha a mais. Então, a gente vai excluir essa linha. Vamos ver o que ele deseja lá no finalzinho do exercício, tá? Lá no final da página 69, a gente observa aí que a última linha realmente não está lá, né? Vamos excluir essa última linha aqui, ó. Selecionei a última linha, só que agora eu quero excluir. Então, na guia Layout, eu vou usar o botão excluir. Podia ser mouse à direita também aqui, né, na própria célula, e já ia direto no excluir linha. Mas eu vou usar lá em cima para mostrar uma outra coisa. Eu tenho excluir célula, excluir coluna, excluir linha e tabela. Cuidado com esse último aí, excluir tabela, né? A gente está dentro de uma tabela. Então, vamos excluir linha. E a linha já foi excluída e agora sobrou a última mesmo que a gente estava querendo. Ótimo.
Então, a escurinha está lá na página 68 e na parte de baixo ele quer que a gente aplique um estilo. Então, vamos selecionar a tabela inteira clicando nesse botãozinho lado esquerdo da tabela aqui, ó. Ele aparece lá no cantinho esquerdo. Clicou, selecionou a tabela inteira. Vamos lá na guia Design, né? Agora a gente vai usar um pouquinho o Design. Então, a guia Layout é para largura, altura, excluir linha, mesclar, fazer alinhamento, direção do texto, tudo isso na guia Layout, né? A guia Design é para deixar a tabela mais bonita. E aqui a gente não tem uns muito bonitos. Então, vamos verificar quais são os mais bonitos. A maioria aqui vai tirar a borda, né? Tá feinho e tal. Mas pode ser também, né? Vamos abrir a setinha ali, que chama mais, né? O nome da setinha aqui é mais coisas, né? Para baixo. E vamos ver qual é o modelo que ele está propondo. Lá na página 69, ele mostra um laranjão, parecido com esse aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Eu acho que é esse aqui mesmo. Vamos ver o nome dele aqui, ó. Encostando o mouse, ele aparece lá. Tabela de grades 5 escura, ênfase 2. Então, todos eles têm nome. Qualquer um deles aqui, ó. Se encostar o mouse, ele dá o nome da versãozinha. Então, se fosse uma atividade, uma prova, alguma coisa, né? Teria que estar escrito lá. Tabela de grades 5 escura, ênfase 1. Aí você ia colocar o azul. O ênfase 2 é o laranjão que eu coloquei lá. Legal? Deixei o laranjão mesmo. E observe que o meu texto aqui acabou desalinhando, né? Ele ficou para a esquerda, porque é o modelo lá da formatação. Vou lá de novo na guia Layout e jogar ele para a direita. Legal? Ele já estava na direção do texto, mas ele veio para a esquerda, porque por padrão ele jogou para a esquerda. E observando também que os estilos aqui, né? Que eu estava explicando para vocês, com cor, vai para fora, eles também têm um padrãozinho, né? O título aqui acabou ficando com letra branca e as palavras também ficaram com letra branca. Por quê? Porque o fundo é escuro, ele trocou a cor, tá? Do outro lado, não. A foto aqui ficou escura mesmo, a palavra, né? Outra coisa que aconteceu, naquele momento que eu aumentei a fonte, né, para 18, ele ficou um pouquinho, entre aspas, desalinhado. Então, eu vou voltar aqui no guia Layout e vou deixar a minha linha 1 um pouquinho maior, 1.5 aí, já está de bom tamanho, já dá para enxergar, mas ele está alinhado no topo. Então, eu vou deixar ele no centro do centro aqui, ó. Novamente, eu cliquei aqui no centro do centro, tá? Então, o ideal é você aplicar o estilo para depois formatar, e não o contrário, como eu fiz, tá? Formatar para depois aplicar o estilo, porque o próprio estilo já formata algumas coisinhas. Então, deixa para o finalzinho mesmo, né? Para acertar alguma coisinha lá. Legal? Não está em negrito aqui, porque o estilo dele não propõe ficar negrito, então vamos dar um negrito novamente, só para dar um destaque. Legal? Modelos, né? Modelos prontos fazem esse tipo de coisa. Legal? Vamos dar o Ctrl V para garantir. E a nossa primeira tabelinha está prontinha. 100% pronta. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos, antes de partir para criar um estilo, tá? Que vai ser a nossa próxima etapa. Nós vamos clicar embaixo da minha tabelinha aqui, né? Fora da tabela, é claro. Vamos dar um Enter. Vamos fazer um rangezinho básico aí, né? Para relembrar o range aí da aula passada. Fazer um 2,2 aí, bem pequenininho dessa vez, né? Não precisa ser algo grande não, porque logo em seguida eu vou criar uma outra tabelinha logo abaixo, tá? Então, estou fazendo um range aí, então para quem assistiu a aula 1, tá, né? Ou quem não assistiu, volta lá na aula 1, assiste o que é o tal do range, né? Estou fazendo um range aí 2,2, tá? Para entrar um texto aí basiquinho, a gente não tem que digitar, mas o correto seria digitar. Enter, ele entrou dois bloquinhos, né? Com um texto aí básico, 2.2, 2,2. Vou deixar esse item aqui selecionado e vou dar um Ctrl J para deixar ele alinhado bonitinho, tá? Vamos ver se a gente tem bastante espaço aqui. Tem bastante espaço. Vamos criar uma outra tabelinha agora aqui na parte de baixo dessa tabela mesmo, tá? Ctrl B para garantir aí que tá tudo certinho, bonitinho, né? Bom, deixa eu ver se a parte que a gente já fez lá no meu arquivinho, ó, formatando com estilo. Formatamos, né? Então, vamos grifar esse aqui já. Deixar ele bonitão lá, né? A gente já usou aquela corzinha lá, formatou. Então, vamos realçar ele aqui. Dar um Ctrl B aqui também para garantir. Criando um novo estilo por enquanto não, tá? Vamos fazer a segunda tabela. Aí depois a gente cria um estilo e aplica nessa segunda tabelinha, já que ela não vai ter formatação. A gente vai criar uma formatação para ela, tá? Super mega fácil, mas a gente vai pegar até carona de um estilo já pronto, porque fica mais fácil, né? A gente faz algumas formatações. Voltando para o nosso arquivinho lá, agora a gente vai usar o conceito que eu fiz diferente, né? Lá fui inserir tabela, vamos fazer o seguinte nesse caso. Na guia inserir, tabela, ao invés de ir lá no inserir tabela, eu já vou selecionar a quantidade de colunas e linhas que eu quero, tá? Eu quero 5 colunas e 4 linhas. Então, na parte de cima fica aparecendo assim, tabela 5x4. Legal? Cliquei e a tabela já está simpática e bonitona.
Nós vamos digitar algumas coisas aí na tabela. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, né? Para poder ficar mais fácil para quem for assistir a aula, saber a sequência ali que está sendo digitada, né? Então, deixei um zoom aqui de 170, mais ou menos, para enxergar melhor aí na tela, tá? Então, eu vou digitar em todas essas células que estão aqui. Vou dando tab, né? Para preencher as informações. Vai ser com código, tab. Deixa eu ver qual vai ser o segundo aí. Produto. Essa aqui eu estou pegando por minha conta e risco, tá? Não está a princípio lá no livro. Essa aqui eu vou ensinar, inclusive, como que calcula dentro de uma tabela, tá? Aqui vai ser a quantidade do produto, né? Preço unitário, ou seja, o preço de um produto, quanto custa um produto. E na última coluna aí, preço total. Para a segunda linha, vamos criar um código aí, aleatório, né? Por enquanto aleatório, C-101. Vou chamar esse produto de camisa. Eu vou colocar 6. Já vou dar um Ctrl E para ele centralizar o conteúdo na minha célula. Então, quando eu preciso que a informação fique centralizada, é só clicar na informação e Ctrl E. Legal? Nas duas últimas eu vou fazer diferente. Vou fazer um outro alinhamento. O preço dessa camisa, vou partir do princípio que é assim. Observe que o texto está alinhado para a esquerda. Eu dei um Ctrl G agora e não um Ctrl E. Ctrl E ele centraliza, né? A palavra eu centralizei, mas o valor eu dei Ctrl G para centralizar. Melhor dizendo, para alinhar para a direita, né? Então, em cima também, ó. Na palavra preço total. Ctrl E, centralizou, mas a minha fórmula aqui ela vai ficar alinhada para a direita. Então, eu já posso clicar a fórmula, porque vai ter uma fórmula na última coluna. Já vou dar o Ctrl G. Caso você não saiba que o Ctrl G é alinhar para a direita, tem as duas opções. Lá no livro, nas páginas 35, 36, 37, tem as tabelinhas. Ou eu voltaria lá na página inicial, daria uma olhadinha aqui no grupo parágrafo, que o botãozinho que está acionado para a minha última coluna é o alinhar para a direita. E se eu encostar o mouse ali, possivelmente, deixa eu ver, é que eu estou dentro de tabela, né? Dentro da tabela. Ou seja, você poderia alinhar com o botãozinho, tá? No último caso. Mas o Ctrl G também já alinha para a direita. Tab para ir para o próximo produto, C102. O código aí está um pouquinho aleatório. A partir do princípio que é uma camiseta agora e não camisa, né? 5. Vou dar um Ctrl E para centralizar. Legal? Então, você vai digitando e dando Ctrl E. Ou então você pode fazer o contrário. Digitar tudo e depois voltar dando Ctrl E. Você decide aí o que você achar mais simpático, tá? Bom, vou partir do princípio que essa camiseta aí ela é personalizada, que tem um design diferente, tem uma cor diferente, tem uma imagem bonita, dá para falar. Então ela custa R$80, ao invés de 50, que é o preço da camisa, tá? Lembrando que a gente alinhou para a direita, então Ctrl G, legal? Na última coluna será a fórmula, Tab. Já vamos dar o Ctrl G para alinhar para a direita, porque quando entrar a fórmula ele já vai ficar alinhado para a direita. Tab para ir para a terceira linha de informação, que eu estou na quarta linha, na verdade. C, tem mais coisa com C? Não, vamos pôr um T agora. T, tracinho, 101. Então, toda vez que eu mudo a letra, né, eu volto para o 101 lá, que é um código que eu estou criando. Bom, vamos imaginar que seria um terno, né? A letra T, terno, por exemplo. Vamos imaginar que eu vou comprar 4 ternos, ou tenho 4 ternos no meu estoque. Vamos imaginar que eu estou fazendo alguma coisa a ver com estoque. Ctrl E para centralizar, o terno já é bem mais caro. Então, vamos colocar ali um terno a R$300, tá? E então, Ctrl G, Tab, ele já foi para a última. Ctrl G também para garantir que vai ficar alinhado para a direita, o resultado lá da minha fórmula. Acabou as minhas linhas, e agora o que eu faço, professor? Preciso inserir mais uma linha. Só dá mais um Tab na última célula que ele já acrescenta mais uma linha. Então, estando na última célula, Tab ele já acrescenta. Vou partir do princípio agora que eu tenho uma blusa B101, ou seja, voltou para o 101. O produto é blusa. Vamos falar que agora está frio mesmo, né? Vamos colocar aí umas 9 blusas. Legal? E que a blusa aumentou o preço porque está frio, R$200. Já está alinhado para a direita, Tab, e o último já está alinhado para a direita. Última linha, agora vou dando Tab novamente para entrar a última linha. Deixa eu subir um pouquinho a tela aí para enxergar mais fácil. Nessa agora eu não quero mais produto, eu quero encerrar por aqui mesmo. Tab, Tab e Tab novamente. Ele foi lá embaixo, R$200, certo? Eu vou preencher aqui total geral.
o total que vamos gastar. Vou dar um espacinho, vou fazer uma setinha, vou desenhar uma seta. O Word ele tem um recurso que você aperta 2 sinal de igual e depois segura o Shift e põe o sinal de maior, tá? Maior e não mais, né? Maior. E ele já troca esse sinal feinho por uma seta bonitinha, tá? Então, vou dar um backspace aí para mostrar qual foi o símbolo que eu fiz, tá? Vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui, mais um pouquinho, né? Então, foram 2 sinais de igual e sinal de maior. E aí ele tira essa seta feinha e coloca uma bonitinha. Seria o símbolo, inserir símbolo, mas aqui é mais rápido, tá? Vamos apagar e fazer de novo, senão ele não deixa fazer de novo, né? 2 sinal de igual, sinal de maior. E ele tirou a setinha, tirou aquela feinha e pôs a bonitinha. Legal? Bom, agora a gente vai preencher a forma. E para preencher a forma eu preciso da guia Layout. Vou lá na guia Layout e vou usar o botão FX, o botão de forma, tá? Exatamente o mesmo botão, entre aspas, né? Não igual ao design, o botão, mas o mesmo conceito lá do FX, da fórmula lá do Excel. Quando a gente chegar no modo do Excel, né? Vai demorar um pouquinho, que a gente vai sair do Word, depois vai para o PowerPoint e depois Excel. Então tem bastante aula ainda no meio do caminho, né? Mas a gente vai usar o FX lá também. Bom, o que a gente precisa saber? Que a gente está na linha 2 da minha tabela, claro. Nós estamos na última coluna, mas vamos usar a terceira coluna, que é o número 6 aqui, mas é a coluna que nós precisamos saber, né? Então, a primeira coluna é A, a segunda é B, então eu estou na segunda linha da terceira coluna, a quantidade, e na coluna D, segunda linha. Então, a minha fórmula aqui vai ser algo mais ou menos isso que eu comentei. Então, eu vou clicar no FX aqui, né? Quando entra no FX, ele quer saber aqui qual é a fórmula que a gente vai criar. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil, vai dar um delayzinho aqui para mim, mas fica mais fácil. Então, a fórmula vai entrar aqui embaixo do preço total. Eu vou apagar essa informação, vou deixar só o sinal de igual, porque ela começa com o sinal de igual, sempre. Então, lembrando que a gente está na coluna C, o meu valor 6, né? Linha 2 vezes D, linha 2. Vou colocar um formato de moeda aqui, né? De dinheiro. Vou baixar o zoom daqui a pouco para ele não ficar com esse delay. Ó, peguei a última, fui lá no scrollinho, né? Na rodinha do mouse. E peguei o último. E aí o resultado tem que ser 300, ótimo, perfeito. Então o que ele fez? Ele pegou o 6 e multiplicou por 50. Matematicamente falando, né? Daria 50, 300. Então eu não digito 300. Tem mais uma dica aqui, ó. Se a gente selecionar as células desse canto, que eu nem terminei ainda, mas selecionando, observe que o fundo fica um cinza, assim, né? Meio apagadão, mais clarinho, vamos dizer. Mas o meu 300 ficou com um fundo mais escuro. Significa que eu tenho uma fórmula ali, tá? É uma dica importante. Bom, próximo aqui embaixo, ele vai pegar o 5 e multiplicar por 80. Vamos lá no FX. Vou apagar, tá? Tudo que ele oferecer, ele se apaga, só deixa o sinal de igual. Coluna C, porque eu estou a quantidade está na coluna C. Porém, agora a linha 3, tá? Então, vou puxar um pouquinho a minha tabelinha aqui para baixo, só para você enxergar, que é o 5, vezes E3. Vou colocar o estilo moedinha. Dá para ir guardando, que tem que colocar estilo moeda, né? Formatação. Ok. E deu 400, perfeito. Próximo, FX, vou puxar um pouquinho mais para cá, para vocês enxergarem melhor, né? Então, agora é 4 vezes 300. Vou apagar o que ele ofereceu. C, linha 4, se der um branco, você vem em conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, é 4 mesmo. Vezes D, né? Porque o código é A, produto é B, C é o D, a quantidade, aliás, que eu já usei. Então, o preço unitário é D4. Legal? Estou na linha 4. Não pode cruzar, tá? Não pode pegar algo da linha 3 com linha 4. Esse é 4 e 4, 3 e 3, 2 e 2. Não pode cruzar a informação, senão dá erro no cálculo. 1.200, perfeito. Próximo, FX. Vou apagar tudo que ele oferece. C, tá? Não tem problema. D5. Né? Então, coluna C. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? O 9, né? Vezes o 200 que está na coluna D, linha 5. Moedinha. Opa, moedinha escapou. Agora sim, ok. 1.800, tá certinho. 2 vezes 9, 18. Portanto, 1.800. O total aqui, ó, ele já vai oferecer a fórmula para mim, eu não vou precisar fazer nada, ele já vai oferecer, eu vou só pôr estilo moedinha e pronto. Então, vou lá no último, FX, lá ele ofereceu sum above, é sum above mesmo, tá? Não preciso alterar, então, a última fórmula aqui do total geral, né? É mais fácil, porque ele já oferece, vou pôr moedinha lá, para ele ficar com esse cifrão, tá? No último
carinha lá da minha tela, vou dar OK, e muito provável que ele já vai calcular o total aí para nós, né? Olha lá que legal. Então, 1.200 mais 1.800, isso aqui dá 2.3.700, perfeito, calculou certinho, já colocou o cifrão, já fez tudo. Muito bem, Ctrl B para garantir, e a gente fazer aquele lance de selecionar novamente, para vocês enxergarem, né? Que todos os valores estão com um fundo, um cinza mais escuro. Então, de posse disso, não é legal usar aí formatação de tabela com cor cinza, né? Para não confundir com o cinza da fórmula, tá? Então, o ideal é usar outras cores diferentes. Se for imprimir, o ideal é não usar nem cor, né? Legal? Bom, tá faltando mostrar agora o estilo, criar um estilo para a tabela, tá? Criar um estilo daqueles lá. Então, em vez de eu clicar aqui no quadradinho, nesse quadradinho à esquerda, voltar lá na guia design e escolher um estilo aqui, como a gente fez aquela hora, tá? Só estou passando o mouse para mostrar, né? Que, de vez, a gente vai criar um novo estilo de tabela, tá? Bom, aqui nesse mesmo lugar que eu estou, na guia design, eu tenho vários estilos, né? Que ele chama lá de tabela simples, tabela de grade e tal, né? E deve ter um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Se a gente descer, tem mais, ó. Tabela de lista e tal, né? Mas lá no final, no último item, tem lá, novo estilo de tabela. Nós vamos criar um estilo para nossa tabela, tá? Então, guarda na tua memória aí, a sequência está ali pelas páginas 76, ele pede para a gente clicar no modificar, tá? A gente pode modificar também um estilo que já tem, mas eu vou criar um novo, que aí eu mostro para vocês alguma coisa mais interessante, né? Novo estilo de tabela. Ele vai abrir essa tela aqui, ó. Claro que ele está dando um exemplo, e não o nosso exemplo que ela traz, né? Ele está dando um exemplo como que ficaria se eu usasse esse modelo. Eu vou chamar o meu estilo de aula 02, para a gente enxergar ele ali nos outros estilos que vão estar lá. Vou chamar de Word. Pronto, vou dar um nome, só para a gente localizar ele aqui no meio desses estilos, tá? Então, o nome eu estou dando de aula 02, Word, tá? O tipo de estilo, ele está oferecendo tabela, vamos ver o que tem na setinha, se tem mais algum. Tem lá parágrafo, vínculo, lista, tal. Vou deixar tabela mesmo, né, que é o que a gente quer. Ele fala o seguinte, se eu vou me basear, então esse aqui é mais completo do que você modificar. Modificar é muito parecido com o que eu estou fazendo, a diferença é vai modificar um que já existe. Aqui não, estou criando um novo, né? Estilo baseado em tabela normal. E aí eu posso me basear em algum modelo que eu achar interessante, mas eu posso alterar. Então tem vários aqui, ó, para cima, para baixo, né? Tem vários. Eu vou escolher um bem simples, tá? Mas eu vou escolher esse aqui mesmo, só que eu vou alterar as várias coisas. Vamos ver qual que você tem um mais bonito, ó. Simpático, mais ou menos simpático, né? Então tem vários aqui, ó, que a gente pode se basear, tá? E aí você vai escolher aquele que mais lhe agrada, né? Esse aqui não me agradou muito, vou pegar um outro aqui. Interessante esse aqui, eu achei bem legal, vamos ver. Tem alguns estilos bem legais aí. Colorido, legal também. Vamos ver os clássicos. Um clássico já é muito clássico demais, não gostei. Os com ênfase, o ênfase é bem legal, né? Vamos ver os ênfase um aqui. Legal também, todos legais, né? Gostei desses estilos aqui, legal. Aí ele mostra assim, aplicar formatação na tabela inteira. Logo abaixo, né? Vamos ver o que tem ali a mais. Ó, cor da linha, olha, com linha, né? Falei errado. Linha de totais, primeira coluna, tal. Eu vou deixar inteira mesmo. O que eu preciso decidir agora aqui na parte de baixo? O que eu vou formatar para a minha tabela? Qual a fonte, qual o tamanho, né? Vou deixar aqui, por exemplo, Arial. Vou deixar 11 mesmo, porque eu acho que está de bom tamanho, né? Apesar que eu estou aqui com um zoom de 190% lá na parte de baixo do lado direito, e aí fica um pouco mais difícil de perceber se o tamanho está legal do 11. No último caso, eu colocaria 12, sei lá, um número maior, tá? Posso decidir a cor, se vai ficar preta mesmo aqui, né? Posso decidir se vai ser negrito, se vai ser itálico, se vai ser sublinhado. Se vai ter borda, que ele já está até oferecendo uma bordinha aqui. Qual a espessura da borda? Vai ser no meio, eu posso escolher uma borda mais exagerada. Automático significa que a borda vai ficar preta, tá? E eu posso decidir aqui se ela vai ter borda horizontal interna, se vai ser sem borda, todas as bordas. Então, eu vou colocar aqui, ó, todas as bordas, só para ficar diferente aqui, né? O modelo que ele está oferecendo.
Legal? E ele mostra para mim aqui que tem um preenchimento, cor de preenchimento mais clarinho, né? E no último botão ali, vamos clicar, ele mostra o alinhamento, se vai ficar todo mundo para a esquerda, para a direita, parecido com aquele que eu estava mostrando lá na tabela pronta nossa. Vou deixar para a esquerda mesmo, legal? E aí, aparentemente seria só isso, mas eu vou mostrar algo a mais, porque aí, quando vocês forem modificar, fica mais fácil de entender o que pode ser modificado. Na parte de baixo, eu tenho aqui formatar, vou clicar no formatar, e eu tenho a opção propriedade da tabela, borda de sombreamento, faixas, fontes, eu tenho várias opções, tá? Eu vou escolher aqui, por exemplo, fonte já escolhi, então não adianta, né? Parágrafo, não, propriedade da tabela, para ver o que a gente tem de bom ali, se dá para melhorar ou não, né? Deixa eu ver, linha, coluna, eu acho que aqui não precisa melhorar nada, já está ótimo, né? Então, esse aqui que a gente fez, eu poderia ir direto aqui no bordas e sombreamento, né? Posso fazer, mas eu vou dar um cancelar e vou mostrar por aqui, ó. Matar, borda e sombreamento. E aí, na borda de sombreamento, que nós vimos na aula passada, a aula número 1, então quem não viu, vai lá, volta na aula 1, dá uma olhadinha lá, na parte de bordas, né? De sombreamento, borda, que é essa primeira guia, e a sombreamento é a segunda, tá? Observe que aqui está mostrando que a borda, ela está a mesma coisa da borda interna. Eu vou modificar a borda de fora, tá? Parecido com o que nós fizemos lá na aula passada. Deixa eu ver se dá para... Isso aqui acho que é muito forçado. Vou pôr duplo aqui, ó, para a borda de fora ficar diferente, né? E a borda de dentro, isso aqui, ó, vou tirar, eu tirei a borda de dentro porque eu quero que a de dentro seja... Então, eu estou fazendo uma coisa mais complexa, vamos dizer assim. Então, eu quero que essa bordinha mais simples fique na parte de dentro, tá? Então, eu quero a mais fininha e a mais fininha. Então, a borda de fora ficou mais desenhada e a de dentro ficou mais básica. Legal? Não vou mexer na espessura, não vou mexer na cor, porém, eu estou aplicando a tabela. Isso no item bordas. Agora, eu vou no sombreamento. Sombreamento é a corzinha que está aparecendo aqui dentro, né? Que já está aparecendo aqui em cima também. Então, vou escolher uma outra corzinha aqui. Deixa eu ver esse laranjinha. Deixa eu dar OK para ver se... ele já está aqui, ó. Ele pegou alguma coisa que estava em destaque, né? Então, aquela cor que eu decidi foi basicamente para essa parte aqui. Então, vai ter um item aqui que ele vai receber uma cor diferente, tá? Se eu não quiser, eu vou lá e elimino, né? A tal da cor, tá? Bom, eu peguei carona de um modelo pronto. Então, você está alterando aquele modelo que está pronto, tá? Mas tem mais coisas aqui. Parágrafo, acho que não precisa, tabulação também não, acho que todos esses aqui não tem muita necessidade nesse nosso modelo, né? Em outro caso pode ser que sim. Legal, vou dar OK, e observe que a nossa tabela ainda não foi aplicado o modelo, por quê? Porque a gente está posicionado no modelo que ele chama de tabela com grade, tá? Esse de cima, o nosso é o da esquerda aqui, ó, que a gente criou lá, aula 02 Word. Eu vou clicar nela e agora sim foi aplicado na nossa tabela. Ficou bonito, hein? Gostei. Ficou bem interessante, né? Ficou bem legal. Comparando com a dele também está legal, né? O modelo pronto lá, mas a nossa ficou show de bola, ficou muito mais bonita. De verdade mesmo, ficou mais bonita, né? Ficou com um estilo bem diferentão. Ficou cor sim, cor não ali, né? Cor sim, cor não, né? Depende da quantidade de linhas que você acrescentar, a tabela pode simplesmente aparecer as coisas, né? Se você acrescentar, usar o sinal de mais aqui, ó, ele vai modificando ali a quantidade de itens, tá? Eu vou dar um Ctrl Z, que foi só para mostrar, legal? Tem coisa importante antes de a gente concluir nossa aula. Duas coisas importantes. A primeira é voltar lá no arquivinho e dizer que o estilo foi criado, um novo estilo aqui, ó, bonitão, né? Vamos realçar ele. Então, garantido que todo o conteúdo que eu ia passar foi passado, então você pode criar estilos, tá? Tem atividade ali na página 79, para você aplicar o estilo, né? Ele te mostra ali na sequência nas páginas anteriores como modificar um estilo ou como criar. Eu estaria criando, tá? Bom, esse aqui está pronto, então vamos fechar, vamos voltar lá para o nosso outro arquivo, né? Vou baixar um pouquinho o zoom para a gente olhar como que ele ficou, né? O arquivo inteiro. 100% aqui já dá para enxergar. Ficou legal, né? A gente fez 2 recursos legais aí de tabela, né? Com isso, a gente concluiu o assunto da tabela, mas a coisa que eu ia falar importante é o seguinte: se vocês, por algum motivo, né, alteraram o valor da tabela, por exemplo, a quantidade foi alterada, ou o preço do produto foi alterado, precisa entrar na forma, apagar o valor da forma aqui, ir lá na guia Layout, clicar no botão FX, primeiro apaga o valor, né? Deleta o que está aqui dentro da célula, o 300, por exemplo, e aí fazer a forma novamente, tá?
E, nesse caso, eu teria que apagar o total lá embaixo também e refazer a função lá, o fx, né, do total. Aquele que ele já ofereceu, a gente colocou estilo moedinha. Por quê? O Word ele não consegue acertar o cálculo quando você altera a informação. Então, vou dar um exemplo prático aqui, vai? Se eu apagar esse 6 e colocar 7, aí seria agora 350, mas ele não acerta. Eu teria que apagar e aqui deletar o 300, ficar nessa célula mesmo, clicar no fx, apagar a fórmula que ele ofereceu, verificar qual é a linha, né? Estou na linha 2, então C2 vezes D2, colocar o estilo moeda, moeda, e dar OK novamente. Aí se vai para, opa, não entrou estilo moeda, entrou qualquer coisa menos estilo moeda. Vamos voltar lá, o mouse escapou aqui, vamos lá, o último, né? Moedinha, e não porcentagem. Agora sim, R$350. Observe que o total continua 3.700, ele não alterou, deveria ter mudado aí, né? Eu venho aqui embaixo, faço a mesma coisa, no delete, vou lá no FX, clico, é o sum above mesmo, né? Que é o totalzão lá que ele vai fazer, coloca a moedinha, opa, o mouse está escapando aqui, ó. Vou pegar o último, agora sim, moedinha, ok, 3.750. Então, preciso fazer a alteração quando acontecer e alterar tanto a quantidade quanto o valor. Se alterar várias, eu vou ter que alterar as várias linhas e o total sempre, tá? Importante. Legal? Ctrl B para garantir que o nosso arquivo está salvo. E aí a gente encerrou mais uma aulinha aí de Word, né? Com ênfase aí, né? Em tabela, né? Trabalhando com tabela. Eu acho que ficou bem legal, né? A segunda tabela ficou muito show de bola. Gostei, né? Vou deixar um zoom baixinho aqui para a gente comparar uma tabela com a outra. Legal, nossa tabela de baixo aqui, né? Modificada aí, para ver ter uma carona dos modelos que ele ofereceu, né? E a gente consegue deixá-la até mais bonita do que a primeira, né? A anterior. Mas foi só uma ideia, né? Legal? Bom, espero que vocês gostaram dessa aula, né? Se você for assistir de manhã, à tarde ou à noite, repita o processo. Se for no celular, assista mais que uma vez, pause o vídeo, vai lá e faz, executa no computador, né? Se for direto no computador, vai pausando o vídeo, vai executando, vai lá, volta, dá um play no vídeo, assiste um pedaço, refaz, né? Legal? Se for assistir no fim de semana, né? Bom fim de semana, para quem for assistir no fim de semana, e faz a mesma coisa, assiste, repete o processo até decorar, tá? Legal? Bom, fechando o Word, voltando aqui para o nosso vídeo, tá? Para dar os bom fim de semana para vocês, né? Ou uma boa tarde para quem for assistir de tarde, boa noite e tal, né? Professor Rafael, Microcampo Santo André, mais uma aulinha aí de Word, né? Preparamos aí para semana que vem passar a terceira aula de Word, tá? Nós vamos fechar aí com umas aulas legais aí, eu tenho uma parte de imagem na próxima aula, né? Nós vamos trabalhar com muita coisa, recurso de imagem dentro do Word, né? Então, o Word não é só para texto, não é? Apesar de ser um editor de texto, ele te oferece muitas outras coisas importantes. Por exemplo, hoje a gente viu tabela, e dentro da tabela a gente fez cálculo, né? Então, é importante entender, né? E a função, né, ou da forma que nós fizemos ali, ou a funçãozinha lá embaixo, né? Que fez a soma, não é igual o código, né? Da fórmula, mas tem o mesmo conceito lá no Excel. Quando a gente chegar no Excel, eu vou fazer uma certa comparação com essa aula de hoje aqui. Fica com Deus, bom fim de semana para quem vai assistir no fim de semana, boa semana quem vai assistir na semana, e até a nossa próxima aulinha aí, tá? Vou descompartilhar e desligar a gravação. Fique com Deus, tá? Descompartilhei e vamos desligar a gravação.